educação. Então vale a pena. Olá, nós estamos iniciando mais um programa em Discussão com Vida e hoje nós temos a honra de receber no estúdio da TV Assembleia, da TV Alesp, o sociólogo e professor da Universidade de São Paulo, Rui Braga. Rui, muito obrigado, você que é um pesquisador, professor, um educador, que faz análise da conjuntura, da sociedade e trabalhou muito essa questão da precarização do trabalho. Você lançou 2 livros recentemente sobre a precarização, né? O primeiro deles chama A Política do Precariado e o segundo, A Rebeldia do Precariado. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, como que você vê essa questão da precarização do trabalho no momento atual que nós estamos vivendo. Muito obrigado, deputado Janás, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui na TV Alesp. Bem, o tema da precarização no trabalho hoje é um dos temas-chave das sociedades contemporâneas, né? Enfim, é um tema que tem desafiado um conjunto de instituições e tem produzido efeitos que são efeitos políticos, né? Muitos deles ligados, inclusive, a questões de crises sociais, né? Como nós temos hoje um aumento das taxas de desemprego no mundo todo, e com o aumento das taxas de desemprego nós temos, consequentemente, um aumento do subemprego, ou seja, situações nas quais as pessoas desejam trabalhar mais em condições melhores, obter efetivamente direitos, enfim, conquistas, benefícios, certas garantias de proteção social e não alcançam essas conquistas e garantias. Consequentemente, isso tem estressado muitas sociedades nacionais. E ao estressar essas sociedades nacionais, você tem ali um aprofundamento, né, da crise social. Então, no mundo todo, quando você analisa problemas ligados, por exemplo, a ciclos, né, de protesto social, e ciclos de protesto social muitas vezes vinculados ao crescimento de discursos que são discursos populistas, muitos deles de direita, né, proto-fascistas, você olha para a base desses processos e você percebe que a precarização do trabalho encontra-se na base desses processos. No caso brasileiro, nós também vivemos um momento muito crítico do ponto de vista das condições da proteção do trabalho e esse momento ele tem se manifestado, né, de diferentes maneiras. Provavelmente a mais explícita, a mais clara delas seja evidentemente o aumento do desemprego e do subemprego, né, nos últimos anos. E ao mesmo tempo você tem aí um aumento da informalidade, com o aumento da informalidade, uma compressão, por exemplo, das rendas daqueles que vivem do trabalho, né? Hoje você tem claramente na sociedade brasileira a substituição de rendas, né, de quem vive do trabalho por rendas ligadas aí à informalidade. Então, rendas salariais por rendas ligadas à informalidade, entre os que vivem do trabalho. Então, a gente está passando por um momento muito crítico, né? E eu procuro, na verdade, nesses 2 livros que você citou, analisar como emerge essa figura, né? Que na realidade é uma parte, é um extrato da classe trabalhadora, né? Mas localizada naquelas ocupações mais precárias e que vive numa espécie de condição mais ou menos permanente, oscilando entre o aumento da exploração do trabalho, tendo em vista a mercantilização do trabalho, tendo em vista uma deterioração das condições de trabalho ou mesmo de assalariamento e, por outro lado, a exclusão social. Só para o telespectador entender melhor, claro. Rui, que setores você consegue apresentar para ilustrar a sua fala, né? Por exemplo, trabalhadores de telemarketing são, sem dúvida, trabalhadores precarizados, né? Que outros setores além desse, por exemplo, para a pessoa entender? Na política do precariado, no livro anterior que eu organizei junto com o professor Ricardo Antunes, chamado Infoproletários, né? Nós analisamos, na realidade, a formação daquilo que a gente pode chamar de precariado do setor de serviços, muito claramente identificado ou, enfim, representado, né, pelo trabalhador, pelo teleoperador, né, o trabalhador na indústria do call center, que tem muitas características que o aproximam, né, e que o colocam, na realidade, no coração desse setor precarizado da classe trabalhadora. Na verdade, a indústria do call center, no mundo todo, né, ela representa, por assim dizer,
a face mais visível desse precariado, né? No setor de serviços principalmente, porque nós também passamos por um processo de transição da indústria para o setor de serviços. Então, quando a gente fala em indústria do setor de serviços, claramente vem à mente, né, esse setor do call center. Mas não apenas, né? Historicamente, sociedades como a brasileira, uma sociedade com capitalismo, enfim, tardio, semiperiférico, né? Com um desenvolvimento muito truncado, com características muito próprias, né? Por ser um capitalismo semiperiférico, o setor informal sempre teve uma presença muito marcante, né? Na economia, na estrutura social brasileira. Então, muito daquilo que a gente pode identificar como sendo uma parte, né, expressiva do precariado, sem dúvida nenhuma que está na informalidade também. Geralmente, isso é formado pelo chamado trabalhador autoempregado, trabalhador por conta própria, aquele tipo de trabalhador que, para sobreviver, ele é obrigado, por exemplo, a ir para as ruas, a vender coisas, ou apostar num comércio, num pequeno comércio, um comércio informal, muitas vezes, né? Então, o que nós temos na realidade é uma amálgama de grupos de trabalhadores e que mais recentemente, talvez essa seja uma das grandes novidades no momento, né? Esteja contando com uma crescente presença de setores da sociedade que antigamente eram considerados setores de classe média ou ocupações e profissões de classe média, né? Setores intermediários da sociedade, que conforme a crise avança ou mesmo a reestruturação das empresas também se aprofunda, eles vão perdendo aquele status, perdendo aquelas condições de remuneração, perdendo aquelas condições de estabelecer bons contratos e vão decaindo socialmente e se somando a esse conjunto de grupos que já fazem parte propriamente do ponto de vista histórico, do ponto de vista sociológico, desse grupo, né, do chamado precariado. Então, hoje você tem muitos PJs, né, pessoas jurídicas, por exemplo, que são profissionais qualificados, normalmente estariam associados às ocupações de classe média, mas que na realidade, em termos de condições de remuneração, em termos de condições de vida, decaíram para essa condição de trabalhadores sem proteção ou desprotegidos de uma maneira ampla, né? Muitos deles ligados a áreas técnicas, como a informática, alguns deles ligados, por exemplo, ao setor da comunicação, jornalistas e publicitários, muitos deles vinculados aí a áreas técnicas como arquitetura, pessoal ligado aí à construção. Muitos desses profissionais hoje decaíram do ponto de vista da remuneração, não do ponto de vista do status, muitas vezes eles continuam se destacando, mas do ponto de vista da remuneração, do ponto de vista das condições de contratação da força de trabalho, decaíram a uma condição precarizada. Isso tudo diz respeito a mudanças profundas da sociedade brasileira e da sociedade mundial, que tem ocorrido em larga escala. Quer dizer, o meu primeiro livro, A Política do Precariado, era basicamente um livro sobre a formação do precariado no Brasil. O segundo livro que você citou também, A Rebeldia do Precariado, diz respeito à formação desse precariado global. Eu dou um recorte, digamos assim, que é um recorte focado basicamente naqueles países da semiperiferia do sistema capitalista, chamado Sul Global, Brasil, África do Sul e Portugal. Mas nesses países é nítida a ascensão, né, de estratos, o crescimento, né, desses estratos desprotegidos, né, e que vão ficando fora, né, dos sistemas de proteção, quer sejam públicos ou quer sejam privados, né, e que na realidade é um efeito, né, dessa mudança muito radical que nós tivemos no mundo todo, na realidade, a partir dos anos 90 para cá, principalmente com o advento do neoliberalismo em escala mundial, né? Então você teve, grosso modo, né, a entrada nos anos 90 da China e da Índia, né, que se somaram, né, à entrada do leste europeu naquilo que abstratamente a gente poderia chamar de um mercado de trabalho mundial. E como esse contingente de trabalhadores, né, que basicamente são, enfim, trabalhadores baratos, entre aspas, ou seja, que recebem muito pouco, até porque, em grande medida, as suas condições de remuneração estão protegidas na escala nacional, né, ou seja, do ponto de vista da competição internacional, eles estão sendo, de alguma maneira, subsidiados, né, por taxas de câmbio diferenciais desses países, em especial a China. Na realidade, o que você tem
é a entrada desses países, né, de contingentes desses países no mercado mundial de oferta de trabalho, o que acabou comprimindo o valor global da força de trabalho e que rebateu nas sociedades nacionais como uma exigência, né, uma pressão para que o valor da força de trabalho nas sociedades nacionais também se reduzisse. Como isso se deu? Grosso modo, se deu, por exemplo, né, pela mercantilização do trabalho, pela exclusão de contingentes crescentes de trabalhadores dos sistemas de proteção do trabalho. Reformas trabalhistas ou reestruturação das empresas, mudanças, né, nos regimes de contratação, de negociação com os sindicatos. As empresas começaram a endurecer muito na negociação dos sindicatos e as empresas deixaram de conceder e passaram a cobrar das suas respectivas classes trabalhadoras, né, concessões à sua própria demanda, né, exigência de pagar menos, enfim, ter menos benefícios. Isso se deu em escala mundial. Né? No caso brasileiro, com o seu próprio ritmo, nós também entramos nessa fase, vamos dizer assim, nova, né, de globalização da força de trabalho a partir dos anos 2000. E um dos efeitos principais que a gente verifica hoje com a crise, né, que se inaugurou, que se iniciou em 2008, a gente está vivendo hoje esse momento mais agudo de uma desestruturação, de uma desconstrução do nosso sistema, né, de solidariedade, do nosso sistema de proteção do trabalho. Só, Rui, tem uma área que nós acompanhamos muito aqui pelo nosso mandato, pela Assembleia Legislativa, que é a área da educação, sobretudo com os trabalhadores da educação, tanto da rede pública de ensino, da rede estadual, como também da rede particular. Na rede estadual, nós temos aqui o fenômeno do professor categoria O, que é um professor também com contrato altamente precarizado, um professor que tem redução de direitos, né, redução salarial. Ele vive esse drama e tem milhares de professores contratados pelo Estado de São Paulo nessa condição de precarização do trabalho. O famoso professor categoria O, conhecido como professor categoria O. Ele não tem direito, ele tem direito reduzido de licença médica, de licença nojo, ele não pode fazer greve, enfim. E nós temos também na iniciativa privada uma questão mais grave ainda, porque existe já uma contratação precarizada, uma massificação dessas contratações. Os professores da rede particular estão correndo um sério risco de perder a convenção coletiva, porque as escolas querem já contratar pelo PJ. O que acontece com o jornalista já provavelmente pode acontecer já com o professor de uma escola particular, através dessa terceirização. Queria saber como que você vê isso na área da educação também. Não, dá para incluir também sem dúvida análise. Alguma, sem dúvida. A tendência é que esses setores mais precarizados, eles se ampliem, né? Eles sejam ampliados em todas as áreas. A área de educação é uma das mais visadas, né? Eu diria duas coisas. A primeira delas, é muito comum associar o trabalho protegido ao trabalho do funcionário público, por exemplo. Mas os estados, né, e o Estado brasileiro, o Estado de São Paulo, eles são hoje, né, os estados de uma maneira geral, são a ponta de lança da precarização do trabalho, né? Eles têm feito sistematicamente, sucessivamente, reformas, enfim, nos seus sistemas protetivos, e eles têm cada vez mais ampliado, né, ou recorrido com mais frequência à contratação de trabalho terceirizado, né? O Estado, no caso brasileiro, ainda limitado até a reforma da CLT de 2017 a certas atividades que são atividades MEI, consideradas atividades MEI, mas a partir da reforma da Previdência agora isso se generaliza, né? E eu não tenho a menor dúvida de que os diferentes estados, quer seja por uma questão fiscal, quer seja por uma questão de política propriamente, ou seja, para atacar os sindicatos dos funcionários públicos, né, vai recorrer de forma muito aguda à contratação de tudo quanto é tipo de profissional que antigamente estava ligado à finalidade última do Estado, né, na área de educação, saúde, enfim, mesmo algum setor burocrático, vai recorrer ao trabalho terceirizado. E o trabalho terceirizado, naturalmente, tem tudo a ver com esse trabalho precarizado, porque diminui direitos, diminui, enfim, do ponto de vista dos benefícios, praticamente não existe benefício nenhum. A negociação com o sindicato é muito mais dificultada. Os sindicatos de trabalhadores terceirizados geralmente são sindicatos muito frágeis e você vai ter... vamos dizer assim, a tendência, né, a partir da reforma da CLT, é que esse tipo de trabalho ele se
se generalize, ele se torne propriamente vamos dizer assim, um trabalho que vai crescer em número com muita frequência. E a segunda questão, que aí diz respeito à questão do setor público, do setor privado de contratação de professores, tem a ver, sem dúvida alguma, com essas mesmas tendências, só que de uma maneira ainda mais radical, né? Com recurso ao trabalho intermitente, com recurso ao PJ, né? Os professores vão ser estimulados, ou estimulados entre aspas, obrigados, né, a criar suas empresas para prestar serviço para as escolas. Provavelmente deve ocorrer uma mudança progressiva, porém aguda, né? Sem dúvida nenhuma, consistente na estrutura da contratação desse professor, porque agora pode ser contratado via contrato intermitente ou trabalho terceirizado. E deve-se multiplicar essas experiências que a gente já tem visto, né? Aqui e ali, pontuar, que são os aplicativos, né? E a contratação de professor, a tal da uberização do trabalho, chegando ao mundo da educação, né? Ao universo da educação, com a contratação via aplicativos ou via, enfim, o WhatsApp ou coisas do estilo, né? As escolas possivelmente vão recorrer, né, a esse tipo de expediente para mobilizar a sua força de trabalho, os professores, né? Isso deve acontecer com mais frequência a partir da reforma com alguma frequência a partir da reforma da CLT de 2017. Nós podemos então afirmar que com a reforma trabalhista e mais a lei da terceirização haverá um aumento do precariado, não é isso? Em todas as áreas, e com a decisão agora no ano passado, no final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal debateu esse tema e confirmou a lei da terceirização, ou seja, agora pode terceirizar tudo, inclusive atividade fim também. E no caso da educação, por exemplo, o professor será terceirizado, até porque há amparo, infelizmente, há amparo legal. Não, eu tenho dito isso desde 2013, quando começou a discussão da PL 4330, né, que era a chamada lei da terceirização. Isso. Eu tenho afirmado isso, quer dizer, a partir do momento em que você, enfim, autoriza, né, ou permite que as atividades fim, elas possam ser terceirizadas, né, na realidade o que você está tendo é uma mudança estrutural do mercado de trabalho, no caso do Brasil, né? Ou seja, se hoje, do ponto de vista do mercado formal, né, a maior parte do emprego é diretamente contratado e a menor parte é terceirizado, em pouco tempo, em coisa de 3, 4, 5 anos, né, vai haver uma mudança. A maior parte será trabalho terceirizado e a menor parte será trabalho diretamente contratado, com efeito sobre a renda, sobre as condições de trabalho, acidente de trabalho, adoecimento, tudo isso colocado aí na conta do trabalhador terceirizado, que de fato é um trabalhador mais explorado. Jornadas mais longas, remuneração menor, né? Praticamente sem benefícios ligados aí à contratação, à negociação coletiva com os sindicatos. Isso tudo é, a rigor, o que se espera do mercado de trabalho brasileiro no futuro próximo, o que naturalmente vai aumentar muito a presença desses setores mais precarizados na composição da força de trabalho no Brasil, né? Hoje em dia já é um setor muito importante, né? Principalmente ligado à questão do desemprego, né? Mas é um pouco aquilo que a gente dizia, né? O desemprego tem uma componente que é conjuntural, né? Então tem a ver um pouco com ciclos econômicos, com a crise e coisas do estilo, né? Então seria, por exemplo, compreensível, ou a gente poderia esperar, né, que passada a crise houvesse uma recuperação econômica e, consequentemente, uma recuperação do emprego. E, naturalmente, esse setor, entre aspas, né, super precarizado, subempregado, que cresce muito na conjuntura do desemprego, ele diminuiria conforme a diminuição do desemprego. Não, esse não é o cenário que a gente tem pela frente. O cenário que a gente tem pela frente, tendo em vista exatamente as reformas, a CLT, tendo em vista a lei da terceirização, tendo em vista o aumento exponencial do trabalho, da contratação de trabalho intermitente, a flexibilização da legislação, tendo em vista a própria disposição do Estado, né, de contratar trabalho terceirizado e das empresas também, o que nós teremos, mesmo que haja uma recuperação, que eu reputo que vai ser muito lenta, né, do estoque de emprego no Brasil, mesmo que haja essa recuperação, a massa desse emprego que vai ser gerado é um emprego precarizado. E como que você vê o impacto, né, do aumento da precarização, do precariado, primeiro na Previdência Social, que tem um impacto, porque essas pessoas não
não contribuem. E no mercado consumidor também, né? Porque você vai ter empresas produzindo, mas você vai ter uma diminuição salarial drástica. Qual seria o impacto disso? E na tributação, na arrecadação também dos estados, municípios e até do governo federal. Não tem, é um efeito dominó isso? Ah, não tenha dúvida. O impacto é devastador, porque a folha de pagamento tem uma série ali de contribuições, impostos, etc., que garantem minimamente uma certa previsibilidade, né? Enfim, uma previsibilidade tanto para a Previdência quanto para os governos, né? Então, não é uma questão de menor importância, quer dizer, quando você tem o aumento do trabalho terceirizado, intermitente, por conta própria, tudo isso tem impacto fiscal. Esse impacto fiscal, naturalmente, prejudica as contas públicas, né? E também tem um impacto previdenciário. O impacto previdenciário diz respeito à incapacidade desse trabalhador de dispor de uma parte, né, da sua renda, por exemplo, para contribuir para a Previdência, porque o trabalho terceirizado, ele é, historicamente, né, claramente, todas as estatísticas indicam, ele é um trabalho que paga menos, ele paga pior do que o trabalho diretamente contratado. E com o aumento, enfim, do subemprego, da precarização do trabalho, vis-à-vis aí o aumento do desemprego, né, o trabalhador na informalidade, ele tem uma remuneração que é metade da remuneração do trabalhador no setor formal, o que significa que a sua capacidade de poupar, enfim, tirar uma parte, né, da sua renda para contribuir para a Previdência também diminui muito. Então você tem um ataque tanto à capacidade que os trabalhadores têm de garantir a sustentabilidade da Previdência, quanto um ataque à própria renda do trabalho, aos rendimentos do trabalho. E esses dois ataques, evidentemente, que impactam, né? Causam um impacto muito profundo, quer seja na Previdência, quer seja na tributação. Enfim, tem impactos fiscais importantes aí que a gente deve analisar, né? É claro que num contexto como esse que a gente está vivendo hoje, é muito difícil saber qual é a situação pior, ou seja, mas seguramente o problema do trabalho precarizado, né, ele é um problema para a Previdência Pública, não tem a menor dúvida. A gente está aí numa situação em que a própria sustentabilidade do sistema, né, de proteção do trabalho, de uma maneira em geral, em especial previdenciário, está sob risco. Né? Então, se você tiver daqui a 10, 15, 20 anos um mercado de trabalho todo ele formado, ou quem está diretamente contratado é terceirizado, e uma parte expressiva desse mercado. Hoje, por exemplo, 40% das famílias, né, obtém renda da informalidade. Quer dizer, a coisa de 5 anos atrás era 32% das famílias que obtinham renda da informalidade. Então, se você vai ter um aumento tão exponencial assim da informalidade, sem nenhum tipo de contrapartida, sem nenhum tipo de política para formalizar ou para impedir que isso aconteça, né, daqui a pouco tempo a gente vai estar vivendo uma situação em que a maior parte das famílias vai obter renda da informalidade, o que significa que os impactos sobre a Previdência vão ser ainda maiores do que são hoje, enfim. Então, a gente realmente está vivendo uma situação muito crítica, é uma mudança de época. Provavelmente é uma mudança deletéria que nos colocará aí numa encruzilhada civilizatória. Eu vejo isso que a gente está vivendo hoje, passando, né, no país, como uma guinada muito aguda do modelo de desenvolvimento da sociedade brasileira. A gente vinha com todas as dificuldades, né, apostando num projeto solidário de construção de uma sociedade salarial, onde as pessoas tivessem proteção trabalhista, enfim, houvesse efetivamente uma proteção do trabalho e uma relativa desmercantilização, né, das regiões em que o trabalho é mais desprotegido, né, para um tipo de sociedade totalmente mercantilizada que aposta no salve-se quem puder. Nós podemos afirmar que você vê como um ataque selvagem do capital sobre o trabalho. Não tenha dúvida. E para garantir mais acumulação capitalista, mais margem de lucro. Mas é uma acumulação de novo tipo também. Não de novo tipo, porque não é novidade nenhuma, mas do ponto de vista do projeto que a gente tinha para a sociedade brasileira, assumir esse protagonismo é novo no seguinte sentido. O Brasil, desde o processo de industrialização
que se dá a partir da década de 30, enfim, mas em particular, né, nas décadas 40, 50 e 60, quando você tem de fato uma guinada da sociedade brasileira muito aguda na direção de uma sociedade industrial, industrializada, quando você passa a dominar propriamente o ciclo industrial, né? O exemplo maior disso é, evidentemente, a consolidação da indústria automobilística no país, né? Você produzir carros desde a extração de minérios necessários até, enfim, a produção das estradas que vão receber esses carros, quer dizer, esse que foi o projeto desenvolvimentista dos anos 30, 40, 50, 60, né? Esse projeto, ele estava apoiado, grosso modo, num regime de, como a gente costuma dizer, né? Um regime de acumulação de exploração econômica do trabalho. Então, você tem que ter gente trabalhando nas fábricas para explorar esse trabalho, né? E para garantir que essa exploração sustente o investimento e o crescimento da taxa de lucro das empresas. Hoje você tem um esquema diferente. As empresas estão apostando num outro tipo de acumulação que a literatura costuma chamar de acumulação por expoliação. Ela está menos apoiada na exploração econômica da força de trabalho, ou seja, ela não depende tanto da contratação do trabalho, do salário ou da compressão, mesmo da compressão do salário, ela depende muito mais da expoliação do trabalhador, da expoliação dos direitos do trabalhador, da expoliação da natureza. Haja vista, por exemplo, aquilo que tem acontecido sistematicamente com a área de mineração, em especial com, enfim, Brumadinho recentemente, mas com o Vale do Rio Doce, como aconteceu há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás. Ou seja, você tem aí uma expoliação da natureza, como você tem também uma expoliação das rendas, dos rendimentos do trabalho via mercantilização do dinheiro. Então, basta você olhar o nível de endividamento das famílias, né? Trabalhadoras principalmente, quer dizer, você vai perceber que existe um amplo e generalizado processo de mercantilização do trabalho, das terras, da natureza e do dinheiro que estimulam, que de alguma maneira fortalecem, né, esses mecanismos de acumulação por expoliação que prioritariamente não tem a exploração econômica na fábrica do trabalhador assalariado como foco. Eventualmente isso pode acontecer também, quer dizer, e acontece indiretamente, mas principalmente o modelo é o modelo da financiarização das empresas, é ganhar dinheiro com ativos financeiros, mercado de câmbio, transformar as empresas em praticamente plataformas de acumulação financeira, é a expoliação do trabalhador dos seus direitos, direitos previdenciários, direitos trabalhistas, enfim, proteção, sistema protetivo de trabalho, é o endividamento das famílias, é você fazer com que setores crescentes da sociedade dependam efetivamente de fazer parte desses mecanismos de expoliação. Então, você tem hoje no Brasil nitidamente uma mudança de época, né? A gente está passando por ajustes atrás de ajustes, né? Que apontam nesse sentido, né? A PEC dos gastos do governo federal, a contra-reforma trabalhista, a lei da terceirização, agora a proposta de reforma de contra-reforma, na realidade, da Previdência Social, isso tudo aponta... Até mesmo a reforma do ensino médio também, ela entra ensino médio com algumas características, sem dúvida nenhuma. A gente nunca pode, nós não devemos nos esquecer que existe também um processo de expoliação do conhecimento que a sociedade gera, de privatização desse conhecimento. Então, tudo aquilo que ataca o que é público, por exemplo, na área da educação, amplia a expoliação do setor privado. Rui, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos aqui fazendo a entrevista com você e debatendo esse tema muito importante que é a precarização do trabalho. Estamos de volta com o programa Em Discussão com Vida, entrevistando hoje o professor, pesquisador, o educador, o sociólogo Rui Braga, que tem um estudo muito importante sobre o precariado, sobre a precarização do trabalho. Hoje ele está dando uma grande contribuição aqui na TV Alesp, que é uma TV pública, falando sobre esse tema. Rui, o seu segundo trabalho é sobre a rebeldia do precariado, né? Eu queria que você falasse um pouco, essa rebeldia já é a reação desse setor. É possível uma reação de um setor precarizado, que não tem sindicato, ou quando tem um sindicato, é um sindicato que não tem força, é um setor que tem dificuldade de organizar a resistência. Como que você investigou isso, essa questão da resistência, da rebeldia desse setor?
Sem dos dúvida. trabalhadores. Não, sem dúvida. Que não é o lumpen, né? O Marx falava do lumpen do proletariado, que não é o lumpen ainda, né? Não, aqui não é o lumpen. Não chegou no lumpen ainda. Não é o lumpen. O lumpen, esse tipo de trabalhador em farrapos, né, ligado, grosso modo, a atividades ilícitas, não é ainda o precariado. O precariado está inserido nos mecanismos de reprodução da economia, que são os mecanismos capitalistas, vamos dizer assim, né? Então, ele ainda obtém, por exemplo, trabalho. Esse trabalho pode ser na formalidade ou na informalidade, mas ele obtém renda a partir do seu próprio trabalho. E esse trabalho ele é socialmente reconhecido, né, como sendo um trabalho, ou seja, não é, por exemplo, o trabalho, por exemplo, o tráfico de drogas, não é esse o tipo de trabalho. Também não é o trabalho da prostituição, nada disso. Quer dizer, ainda é um tipo, né, de trabalho que tem um reconhecimento social como trabalho. A despeito de pagar pouco, ter contratos muito precários, enfim, muitas vezes nem contrato de trabalho ter, mas ainda está ali no limite. Foi só antes de você falar dessa resistência, eu ia falar no primeiro bloco, acabou não dando tempo, mas eu percebo que tem uma juventude sendo explorada nesse trabalho precarizado. Mas não né? tenha dúvida, Estagiários, é isso, McDonald's, enfim, telemarketing, uma juventude que entra no mercado de trabalho já num processo de superexploração. É o exército de gente jovem que trabalha principalmente num setor de serviços que paga muito mal, tem jornadas muito longas e com altas taxas de rotatividade do trabalho. Esse é um pouco o resumo. E esse setor de gente muito jovem é formado majoritariamente por mulheres e, no caso das mulheres, as mulheres negras e mestiças, ou seja, não brancas, né? Então, é o setor mais explorado da classe trabalhadora brasileira, né? E evidentemente, tem certas características, né? Pelo fato de ser um setor formado por gente muito jovem, né? Tem características geracionais, né? De uma certa geração que, entre outras coisas, por exemplo, se inclina mais na direção do uso da tecnologia no local de trabalho, está muito antenada, ligada aí via WhatsApp, via aplicativos e assim por diante, o que também facilita a vida das empresas no caso de contratação desses setores, né? E essa questão que você dá, a rotatividade é muito alta. Altíssima. Né? Já visto as taxas de desemprego, por exemplo, que atingem, né, os trabalhadores jovens nessa faixa de 16 a 26 anos, né? Elas são taxas que são o dobro das taxas normais de desemprego no país. Hoje, se você tem aí, sei lá, 12,7 milhões de trabalhadores desempregados, seguramente a maior parte desses trabalhadores é formado por trabalhadores jovens, né? Quer dizer, a taxa hoje de desemprego está em 12%, a taxa de desemprego entre trabalhadores jovens é 25%, 26%, 27%. A taxa oficial, medida pelo IBGE. Então, você tem aí um setor realmente mais jovem, em condições muito instáveis e inseguras de vida, né? E que de alguma maneira fazem o possível, né, para se virar, muitos deles na informalidade, né? E quando são contratados, eles encontram exatamente essas ocupações no mercado de trabalho. Esse caráter geracional é um caráter muito importante, né? O que leva à questão da rebeldia do precariado, né? Nesse livro, né, Rebeldia do Precariado, eu procurei analisar a onda, né, de protestos que de alguma maneira varreu, né, partes importantes do mundo, né? A partir principalmente da crise de 2008, chamada crise da globalização, né? Atinge a Europa em 2010, 2011, você tem todo aquele ciclo, né, dos indignados, né, no caso de Portugal e da Espanha, que eu analisei no livro. Então, essa crise ela se espalha, né, por outros países e eu acabei analisando também, né, enfim, as formas dessa revolta, dessa rebeldia dos setores mais precarizados na África do Sul e no Brasil a partir de 2013, com as jornadas de junho de 2013. Né? Então, eu procurei analisar esses fenômenos no seguinte sentido, quer dizer, buscando tentar entender quais as mudanças, o que de inovador a gente consegue identificar neste momento. Né? E a inovação principal que eu consegui aferir, ou seja, que eu analisei, foi basicamente que o protesto social, as formas de resistência, né, ligadas principalmente ao mundo do trabalho, elas estavam se deslocando das fábricas, aquelas formas mais tradicionais, por exemplo, né, a greve é a forma mais tradicional, mas não apenas, também protestos mobilizados por sindicatos e assim por diante, né, ou paralisações da produção, enfim. Essas formas mais tradicionais, né, ligadas ao espaço privado do trabalho,
quer seja fábricas ou escritórios, elas estavam cedendo lugar a um tipo de protesto social que se colocava na esfera pública, em especial protestos de rua, né? Então as pessoas usavam as ruas, avenidas, praças públicas, né? Ou mesmo as comunidades, né? Como a plataforma, como o esteio, como o eixo do desenvolvimento, do desenrolar desse protesto social. Então eu foquei em 3 países, né? O movimento dos indignados em Portugal, principalmente, o Brasil e a África do Sul, e tentei mostrar como que há uma certa, como eu diria, né? Existe aí um conjunto muito heterogêneo de soluções e saídas, né? Apesar de ter esse desencadeamento comum, né? Ou seja, o protesto social contra o aprofundamento da crise, né? As formas de mercantilização do trabalho, das terras, do dinheiro, ele se dá de maneira desigual, onde em Portugal nós tivemos um caso bem sucedido de formação de movimento social apoiado sobre esse setor do precariado urbano, principalmente, gente muito jovem que formou associações de trabalhadores precários, pressionou os sindicatos, fez com que os sindicatos se tornassem mais abertos, mais sensíveis, mais permeáveis às demandas desses jovens, conseguiram construir frentes sociais que se traduziram em frentes políticas, né? E essas frentes políticas desembocaram no governo de esquerda, que tem um dos seus eixos a proteção do trabalho. É claro que com todas as dificuldades de um país como Portugal, que é um país pequeno, vis-à-vis a União Europeia, enfim, as tensões que hoje se encontram na União Europeia. Inclusive, me parece que eles estão revertendo a reforma trabalhista que eles fizeram. Eles conseguiram reverter parcialmente a reforma trabalhista, sem dúvida nenhuma, com evidentes ganhos, né, para os trabalhadores, principalmente os trabalhadores mais jovens, né? Então, eles conseguiram, de fato, reverter essas tendências de mercantilização no trabalho. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer daqui para frente, porque o modelo português é um modelo que tem enormes dificuldades de se generalizar, de se ampliar em escala europeia, né? Tendo em vista a resistência das forças do outro lado, ou seja, das forças do mercado, mas sem dúvida nenhuma que é a demonstração de que é possível lutar e é possível obter vitórias, né? Ainda que em condições muito desfavoráveis, que eram as condições da formação do governo Antônio Costa, há 2 anos e meio, 3 anos atrás. Então, eu tento mostrar isso, quer dizer, que a rebeldia do precariado pode se expressar de uma forma muito positiva, no sentido de conseguir construir uma alternativa progressista em termos políticos. O caso sul-africano é um caso contrário, vamos colocar assim, né? Ou seja, houve de fato um aumento enorme do protesto social na África do Sul a partir de 2008, mas em especial a partir de 2010, 2011, a África do Sul se transformou num dos campeões líderes mundiais de protestos sociais, enfim. Só que esses protestos sociais não foram capazes, né, de transcender os limites de uma dinâmica mais tribalizada, né? Ou seja, um dos resultados principais foi exatamente o fortalecimento de tendências, né, que são tendências sectárias e muitas vezes xenofóbicas. Enfim, o trabalhador sul-africano, mesmo o trabalhador sul-africano negro, buscando uma solução protetiva, ou seja, aumentar a sua proteção muito básica, né? muito rebaixada, aumentar a sua proteção social contra os trabalhadores africanos também, mas imigrantes, ou seja, que buscam na África do Sul obter algum tipo de progresso pessoal, material, ocupacional, enfim. E você tem uma onda, né, de ataques xenofóbicos, de violência xenofóbica na África do Sul, que, grosso modo, tem a ver com essas dinâmicas regressivas politicamente, né? Isso aí estressa muito o partido governante da África do Sul, a chamada Aliança Tripartite, né? O Congresso Nacional Africano, o Partido Comunista e o COSATU, que são os sindicatos, né? Mas, claramente, você tem aí uma solução que é uma solução relativamente regressiva, apesar de aqui e ali você ter ganhos, né? Então, por exemplo, eu próprio analisei na África do Sul uma greve, a greve dos carteiros de Joanesburgo, né, que conseguiu reverter a tendência à terceirização do trabalho no interior da empresa, né, de Correios na África do Sul, que contava com 30% da sua força de trabalho como força de trabalho terceirizada e depois de muitas greves, né, de um ciclo de greves
e de mobilização dos carteiros, hoje você não tem mais carteiros terceirizados, a despeito de que o contrato não é exatamente o contrato do carteiro que antes era originalmente diretamente contratado, mas você não tem mais terceirização no trabalho. Se eles obtiveram vitórias, vamos colocar assim, na empresa, né, o SAPO, né, a empresa de Correios na África do Sul. Mas a tendência nesse caso é uma tendência muito parecida, por exemplo, com aquelas tendências que a gente tem percebido, por exemplo, na Europa do centro-leste, né, como a Hungria ou mesmo a Polônia, né, os trabalhadores húngaros ou poloneses apoiando governos de extrema-direita que reprimem os imigrantes, os trabalhadores imigrantes, né, com tendências claramente xenofóbicas, né, racistas e assim por diante. Ou os Estados Unidos, quando do governo do Trump, querendo construir o tal do muro para evitar que os trabalhadores mexicanos, enfim, entrem no país. Ou então outros exemplos que a gente poderia dar, enfim, em vários continentes, né? O fato é que a África do Sul é uma tendência contrária àquilo que foi a solução democrática de Portugal. O caso brasileiro foi um caso que pendulou, né? Quer dizer, a gente vinha numa toada que era uma toada, apesar de todas as dificuldades de aumentar a proteção no trabalho via formalização no trabalho, que ocorreu até 2014, 2015, quando veio a crise, né? Do emprego principalmente. E a partir de então a gente só perde, né? A gente está, enfim, apostando numa linha de desestruturação, de mecanização radical do trabalho no Brasil, com tudo aquilo que a gente já citou, todas as reformas, enfim. E também o desmonte do Estado, Rui, porque desmonte do Estado, do serviço, claro. Com muita força, acho que no segundo governo da presidente Dilma, que começa, ela implanta uma política neoliberal de ajuste fiscal, e aí você em governo Temer, com as reformas que você citou, a PEC da morte, a tentativa da reforma da Previdência, a lei da terceirização, a reforma trabalhista, e agora também com o governo Bolsonaro, com o Paulo Guedes, que é ultraliberal, defende um ajuste fiscal extremamente, eu diria que selvagem, o Brasil. Como que você vê hoje, então, esse desmonte do Estado, o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, as propostas apresentadas até agora nesse sentido? Sem dúvida, Carlos. A gente tem hoje no país um horizonte da vida política, né, que é um horizonte marcado por aquilo que eu costumo chamar de desmanche da sociedade salarial. Então, tudo aquilo que está relacionado à proteção do trabalho, do trabalhador, das famílias trabalhadoras, né, está sendo atacado. E esse desmanche implica a desconstrução, né? A gente viu recentemente o senhor Jair Bolsonaro, atual presidente da República, dizer que nos Estados Unidos, o que também é sintomático, de que o governo dele não pretende construir nada para os trabalhadores. Antes precisa desconstruir, né? E a desconstrução é de todas as instituições, na realidade, que foram criadas a partir da década de 30, 40 principalmente, com a promulgação da CLT e com a construção de um polo protetivo do trabalho no Brasil, as instituições que serviam para organizar, por exemplo, o mercado de trabalho, para combater, por exemplo, o aumento da desigualdade social entre aqueles que vivem dos rendimentos do trabalho e dos que não vivem dos rendimentos, que vivem de renda, os capitalistas, os rentistas, enfim, muitos setores ligados aí às chamadas classes médias, né? Talvez o exemplo mais nítido a propósito disso tenha sido a extinção do Ministério do Trabalho. Quer dizer, nem a ditadura ousou extinguir o Ministério do Trabalho, porque via no Ministério do Trabalho um instrumento estratégico de construção, de consenso, né? Ou de mediação com o mundo do trabalho brasileiro, ainda que sob pressão, sob uma constante pressão autoritária. O Ministério do Trabalho nunca foi, desde que ele foi criado pelo Getúlio Vargas em 1931, em janeiro de 31, ele nunca havia sido eliminado, né? E o governo Bolsonaro eliminou o Ministério do Trabalho. Como também enfraqueceu o Ministério Público do Trabalho, como enfraqueceu a fiscalização do trabalho, como tem atacado sindicatos, como tem atacado a Justiça do Trabalho e os sindicatos, quer dizer, haja vista recentemente essa medida provisória, né, contra a cobrança da contribuição sindical. Essa sua intervenção me lembrou
Eu queria ver se você concorda e faz a mesma comparação. Darcy Ribeiro tem aquela famosa frase de que a crise da educação não é uma crise, é um projeto. Então, sem dúvida. Esse é o projeto. Esse é o projeto do governo Bolsonaro, a desconstrução, né? O desmanche. O desmanche. Esse é um governo muito ruim, não é insensível, não. Isso é um projeto. Mas não é que ele é ruim, é que é um projeto. Não tem a menor dúvida. O projeto é o desmanche da sociedade salarial brasileira. Então, tudo aquilo que a gente construiu entre 43, para pegar um exemplo, né, um período histórico, entre 43 e 88, essa sociedade, esse projeto de sociedade, que a duras penas estava conseguindo se estruturar, se organizar, esse projeto de sociedade tem que ser varrido. E ele precisa ser substituído por um desprojeto. Mas um desprojeto que tem um norte, e esse norte é o aprofundamento da mercantilização do trabalho, da natureza, da desconstrução de qualquer forma de proteção da natureza, enfim, haja vista aí todos os ataques que ele faz aos indígenas, aos povos originários, aos quilombolas, enfim, e a desconstrução, e também um ataque à mercantilização da renda. O projeto de reforma da Previdência é uma clara demonstração disso. Por quê? Porque o dinheiro que está na Previdência é um dinheiro desmercantilizado. A lógica que regula esse dinheiro, que é uma enorme quantidade de dinheiro que foi acumulado por gerações de trabalhadores, com muito esforço nesse país durante muitos anos, essa enorme quantidade de dinheiro não se limita ou não se submete a uma dinâmica mercantil. Ela é regulada pela política. Então, por exemplo, quem é que regula o reajuste do benefício previdenciário? É uma política, que é de valorização do salário mínimo acima da inflação. Isso é uma política, quer dizer, não é uma questão mercantil. Essa enorme quantidade de dinheiro que está fora dos bancos e que está na mão do governo, enfim, fora dos bancos eu digo. Do Estado, do Estado. Está na mão do Estado, pode estar na Caixa Econômica, enfim, mas está na mão do Estado, sob o controle do Estado, essa enorme quantidade de dinheiro precisa ser mercantilizado segundo a lógica do governo Bolsonaro e do senhor Paulo Guedes, Chicago Boy, ministro do governo Bolsonaro. Ou seja, essa quantidade de dinheiro ela tem que migrar, ela tem que deixar de ser uma quantidade na mão do governo e passar a ser uma quantidade na mão dos bancos. Como que vai se fazer isso, essa transição? Aprovando o princípio da capitalização, que é uma poupança que o trabalhador vai utilizar, vai abrir, né, para efetivamente se aposentar daqui a 30 anos. Só que isso, infelizmente, todos os dados mostram isso. A Organização Internacional do Trabalho acabou de publicar um estudo muito sério, né, que fez o balanço das reformas previdenciárias dos últimos 30 anos, e todos os dados mostram e apontam na direção de que esse sistema ele é um sistema fadado ao fracasso. Praticamente não houve nenhum exemplo historicamente importante, relevante, de reforma da Previdência com a adoção de regime de capitalização que tenha dado certo no mundo todo. O exemplo do senhor Paulo Guedes, que é o caso chileno, produziu uma compressão brutal dos benefícios, as aposentadorias são menos da metade do salário mínimo daquele país, com um efeito social devastador. Hoje o Chile é um país onde os seus aposentados pensam e executam seriamente suicídios porque não conseguem viver da sua aposentadoria depois de trabalhar a vida toda. Então, esse regime que está sendo, enfim, aventado, está sendo proposto, ele é um regime que vai, enfim, completar esse desmanche. Se for aprovado, vai completar esse desmanche da nossa sociedade salarial, da nossa cidadania salarial, do nosso projeto de sociedade com um capitalismo minimamente regulado, onde as pessoas possam trabalhar, progredir e ter um mínimo de proteção para suas vidas, quer seja durante o trabalho, quer seja depois que elas se aposentarem, quando se aposentarem, ter um horizonte de vida digno. Então é isso que o governo, enfim, está tentando fazer, eliminar esse projeto de sociedade que balizou a nossa sociedade, enfim, durante tantos anos, enfim, nos aproximar do que eu costumo chamar de um nível, né, um tipo de sociedade muito parecida com o que eu observei quando eu estava na África do Sul. Um nível de proteção do trabalho mínimo, com um salve-se quem puder, uma verdadeira briga de todos contra todos e o Estado muito violento tendo que agir de formas cada vez mais violentas para manter um mínimo de unidade nacional. Esse é o futuro que nos espera caso esse projeto ele saia vitorioso. Rui, nós encerramos aqui o nosso tempo, já extrapolamos. Eu quero te agradecer muito
pela aula que você deu aqui, pela análise que você fez aqui, contribuindo para que o telespectador da TV Assembleia tenha acesso a mais informações sobre esse momento, sobre a precarização do trabalho. Só que termino dizendo que, citando aqui uma frase de Paulo Freire, um grande educador, dizendo que o mundo não é, o mundo está sendo. Você fez uma análise importante, agora nós podemos alterar essa realidade através de mobilização, de luta e de resistência, porque o povo brasileiro não pode aceitar esse modelo de exploração que vai acabar com o Brasil, com o Estado e com a seguridade social. Rui, muito obrigado pela sua contribuição. Muito obrigado, deputado Gianazzi, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui numa TV pública discutindo esses temas. Obrigado. Vale a pena.